O leme. Leme é o que dá direção para a embarcação. Então uma embarcação, para ter direção, para guinar, para manobrar para boreste, que é o lado direito, ou para bombordo, nós movimentaremos o leme. Então o leme é constituído de algumas partes, como cana do leme, o eixo chamado madre e a porta é onde dá direção para a embarcação. Temos também o hélice, que é onde dá o movimento da embarcação. Definição de leme: estrutura metálica ou de madeira que tem por finalidade dar direção ao barco e mantê-lo no rumo determinado. Já o hélice, como eu havia dito, é o que dá movimento para a embarcação. Então nós temos o movimento destrocino, que significa que o hélice está girando para a direita, então no sentido horário. Temos o movimento sinistrocino, significa então que o hélice está girando no sentido anti-horário, para a esquerda. Sendo que nós devemos observar embarcações com dois hélices, onde um gira ao contrário do outro para anular o efeito. Observando que uma embarcação com um hélice apenas, se a rotação for no sentido anti-horário, então é sinistro giro. Com o leme a meio e em movimento para avante, tende a guinar para bombordo lentamente. Ou seja, a proa dessa embarcação irá para bombordo lentamente num quadro como o citado acima. Uma embarcação com hélice apenas, com rotação no sentido horário, então observa que no sentido horário, no sentido direita, com o leme a boreste, com segmento para ré, a proa guinará para boreste lentamente. Resumindo, nós temos o leme com rotação anti-horária, proa guinará para bombordo. Leme com sentido de rotação horário, boreste será o movimento que a proa da embarcação fará. Em embarcações de dois hélices, ao se aproximarem para atracar, deverão fazê-lo com uma proa num ângulo de 45 graus sobre o cais. Então o ângulo ideal para atracar a sua embarcação é 45 graus com o cais. Vejamos o item como atracar uma embarcação. Então a atracação com vento ou corrente perpendicular ao cais, essa aproximação será por barlavento, que vem a ser por onde o vento entra. Então o vento está entrando, eu digo barlavento. O vento está saindo, eu digo sotavento. Então barlavento por onde ele entra, sotavento por onde o vento sai. Aproximação por barlavento: aproxime-se paralelo ao cais, com máquinas quase parando. Ou seja, aproximo do cais paralelo e observo que o próprio vento ou a corrente vai aproximar a minha embarcação do cais. Toda aproximação tem que ser em marcha reduzida. Então, marcha reduzida, paralela ao cais. Se a aproximação ocorrer por sotavento, por onde o vento está saindo, eu devo aproximar do cais no ângulo de 45 graus, passando logo que possível um cabo na proa da embarcação, manobrando a popa com a finalidade de encostar e passar um cabo de popa. Então a aproximação por sotavento deverá ser no ângulo de 45 graus com o cais. Dentre as situações de atracação, acredito ser essa a melhor maneira que você utilizará para atracar o seu barco no cais. Sempre observando o vento e corrente. Vento ou corrente nesse sentido, você deverá manobrar a sua embarcação e fazer essa atracação contra vento, contra corrente. Pois o movimento da embarcação, ao ser reduzida, aproximará a sua embarcação do cais e você atracará com mais facilidade. Então atraque sempre contra vento e corrente, com a máquina adiante devagar, se aproxime do cais formando com o mesmo ângulo de cerca de 30 a 45 graus. Falaremos como desatracar uma embarcação. Acredito ser muito mais fácil desatracar uma embarcação do que atracar. Então verificamos na tela. Com o motor em funcionamento ligado, execute a manobra. Largue os cabos de ré para abrir a popa do cais e manobre os cabos de vante. Observando que a preocupação maior na desatracação é a popa, por ser o local onde está o hélice. Então nós devemos primeiramente afastar a popa, a fim de não ocorrer nenhuma avaria no hélice, no caso quando o motor está em funcionamento. Observando na tela. Largue os cabos de ré para abrir a popa do cais e manobre com os cabos de vante.
Caso haja necessidade, dê marcha atrás e manobre com os cabos de vante para abrir a popa. Se a popa estiver livre, largue os cabos de vante e dê ré para afastar a embarcação do cais. Manobre com o leme colocando a proa na direção desejada e logo que puder, dê marcha avante. Observe agora a desatracação com corrente pela proa. Então, se a corrente e o vento está entrando na proa da embarcação, nós devemos folgar primeiro o cabo de vante, por ser o local onde o vento e a corrente está entrando. Então, folgue os cabos de vante, mantenha-os de ré tesados, esticados, assim a proa abrirá do cais e a popa permanecerá encostada. A seguir, folgue os cabos de ré, assim a popa abrirá do cais. Desatracando a sua embarcação sem vento e nem corrente. O que fazer? Dar leme a meio e máquinas adiante devagar. Coloque as defensas para proteger o costado. Então as defensas têm muita utilidade na proteção do costado da embarcação. Já com o vento e o corrente de proa, largue todas as espias, exceto o spring de popa e dê leme contrário ao cais. Já com o vento e o corrente de popa, largue todas as espias, exceto o spring de proa. Então essas são as situações de desatracação da sua embarcação. Termos utilizados em navegação. Capear. Capear significa manter o navio com a proa chegada ao mar. Então, no caso de um mau tempo, segurar mesmo o mar de frente para que você consiga aguentar um temporal. Então, o termo correto é capear. Correr com o tempo. Correr com o tempo é pôr o mar pela alheta e navegar com velocidade reduzida para aguentar um temporal. Nunca deixe o través da sua embarcação para o mar no caso de situação de mau tempo. Sempre utilizando a bochecha da embarcação, também conhecido como amura, sendo que o ângulo ideal entre a sua embarcação e a formação do mar é de 45 graus. Agora o assunto a ser abordado é balizamento. Definição de balizamento. Balizamento é o conjunto de regras aplicadas a todos os sinais fixos ou flutuantes, aos sinais luminosos, cegos ou sonoros, destinados a indicar canais e demarcar os perigos nos portos, baías, enseadas, rios, lagos ou lagoas. Seu propósito é indicar os limites laterais dos canais, os perigos naturais e outras obstruções, entre as quais os cascos sossobrados, as zonas de acidentes marítimos importantes ao navegante. Os novos perigos. Sendo que o nosso país adotou o sistema de balizamento IALA-B. Essas siglas referem-se à Associação Internacional de Sinalização Náutica, sendo que também existe o sistema de balizamento da IALA-A. Só que o nosso país não utiliza esse tipo de sistema, nós utilizamos o IALA-B. Sendo o sistema de balizamento IALA-B, como nós podemos observar na tela, onde verificaremos que uma embarcação vinda do mar para o porto deixará por boreste, boreste é o lado direito da embarcação, então deixará por boreste a boia de cor encarnada. Então, boia encarnada. Não falamos vermelho, para não confundir com verde. Falamos encarnada, abreviação E. E deixará por bombordo, bombordo lado esquerdo da embarcação, deixará a boia de cor verde. Sendo a boia um dispositivo flutuante. Ela pode exibir luz ou não. Verificamos também que as boias têm formatos diferentes. Aqui nós vemos uma boia em formato cilíndrico e aqui nós vemos uma boia em formato cônico, sendo também a observação do top. O top da boia pode ser um cone, pode ser uma esfera, pode ser um losango. Então a boia, o top também caracteriza a boia. A cor da luz, ou seja, o que ela emite à noite, isso também vai caracterizar a boia. Voltando à explicação, a boia que eu deixarei a boreste, vindo com minha embarcação do mar para o porto, será a boia encarnada. E a bombordo, deixarei a boia verde.
Observando que, quando eu saio do porto sentido mar com a minha embarcação, a boia verde ficará a boreste, pois a posição da embarcação é que foi alterada. Então a boreste ficará a boia verde, vindo do porto para o mar. E a bombordo deixarei a boia encarnada. O que caracteriza uma boia? A cor, o formato, o top, o ritmo das luzes. Isso são as características de uma boia. Verificamos o balizamento fluvial, a hidrovia Tietê-Paraná, um local onde o tráfego de embarcações é intenso. Então observe o que diz a tela. Boia verde é o sinal noturno, adesivo refletivo, branco, sendo utilizado para refletir, descendo o rio, navegando para jusante. Eu deixarei por boreste, boreste da minha embarcação. E subindo o rio, navegando para montante, eu deixarei essa boia por bombordo. É o contrário da referência do mar para o porto, porque aqui nós estamos navegando da montante para jusante ou da jusante para montante. De onde o rio nasce para onde ele desemboca, ou de onde ele desemboca para onde ele nasce. A boia encarnada é o sinal noturno adesivo refletivo branco, descendo o rio, navegando para jusante, e eu deixarei esta boia por bombordo da minha embarcação. E subindo o rio, navegando para montante, deixarei por boreste da minha embarcação. Já falando sobre o canal preferencial, associado a uma placa de navegação que é o Y, toda vez que ocorre a bifurcação, é que o canal subdividiu. Nós observaremos que, para que nós consigamos lembrar as cores da boia, simplesmente vamos verificar o meio. Se o canal de preferência é o de boreste, significa que o canal é o da direita. Então o canal de preferência é o canal a boreste, onde o meio da boia será encarnado e o restante da boia de cor verde. Já no canal preferencial a bombordo, verificamos que o meio da boia é verde e o restante é encarnado. Para facilitar lembrar a situação, grave o meio. O meio encarnado, boreste, canal de boreste, de preferência. O meio verde, canal de preferência, bombordo. Já observando a questão das luzes emitidas no período noturno, vamos verificar que o meio da boia é verde e a luz emitida é encarnada. O meio da boia encarnada, a luz emitida à noite é verde, sendo a abreviação GRLP 2+1E, sendo que a carta 12.000 é que me dará o significado de símbolos, abreviaturas e termos, tendo o significado GR grupo, LP lampejo, 2+1 significa que a boia emitirá 2 lampejos encarnados, um intervalo, um lampejo encarnado e a seguir novamente 2 e 1. Por isso nós falamos o ritmo 2+1. Já no canal preferencial a boreste, a boia emitirá à noite a luz verde, grupo de lampejo 2+1 verde. Para facilitar o entendimento, observe a imagem na tela. Se eu sigo este canal, eu estou indo para boreste. Eu deveria ter uma boia nesta posição, sendo que o meio da boia deveria ser encarnado, como na entrada do canal. Isso aqui é boia de entrada de canal. Isso daqui é uma boia para embarcações de grande porte ter orientação do canal de maior profundidade. Já quando o canal bifurca, significa então que eu tenho uma bifurcação que poderá ser a boreste ou a bombordo. O canal preferencial a boreste deverá ter o meio da boia encarnado e o restante da boia verde. E à noite ela emitirá luz de cor encarnada, que é o contrário do meio. Já na situação que nós observamos, nossa embarcação está navegando para o canal de preferência a bombordo. O meio da boia é verde e o restante encarnado. À noite essa boia emitirá luz encarnada, que é o contrário do meio, no ritmo 2+1. Já as boias aqui de canal, de entrada de canal, elas emitem luzes à noite da mesma cor. Se ela é encarnada, emitirá luz encarnada. Se ela é verde, emitirá luz verde em qualquer ritmo, exceto o 2+1, que é específica do canal preferencial, a boreste ou a bombordo. Nessa situação, nós verificamos uma navegação no período noturno.
uma embarcação com as luzes de navegação, sendo que do lado esquerdo, o coração, para facilitar o entendimento, nós colocamos a luz encarnada na embarcação. Já do lado direito, a boreste, a verde. Então nossa embarcação está na entrada de um canal, onde avista o lampejo encarnado à noite, boia que ficará a boreste de quem vem do mar para o porto, e a bombordo verifica-se a boia de cor verde e lampejo verde à noite. Estou diante aqui de uma situação de um canal preferencial a boreste. Observe que o meio da boia é encarnado, o restante é verde, à noite essa boia emitirá luz verde, no ritmo 2+1. Aqui nós temos uma situação de boia de água segura. O que seria água segura? Sinais de água segura são sinais que indicam que em torno da sua posição as águas são navegáveis e seguras. A sua cor é branca e encarnada, possui uma esfera encarnada no seu top. Então observa que nós temos aqui uma esfera que caracteriza essa boia de água segura no top. E a luz projetada à noite será branca, ou seja, essa boia emitirá à noite luz branca. Então boia de água segura. Devemos ficar atento a observar uma boia preta e encarnada com duas esferas pretas no top. Estou diante de um perigo isolado. Vamos verificar o que vem a ser o perigo isolado. Indicam perigos de tamanho limitado, cercados por água. Esse sinal tem a cor preta e encarnada. Possui duas esferas pretas no seu top e a cor da sua luz é branca, sendo o ritmo dessa luz à noite de 2. Então nós temos 2 lampejos brancos, um intervalo e 2 lampejos brancos. Então o grupo de lampejo 2B. A boia de perigo isolado poderá ser utilizada no caso de uma pedra perigosa à navegação ou de uma embarcação que naufragou, que nós já observamos anteriormente, conhecido como casco sossobrado. Tome muito cuidado quando eu digo considera-se perigo isolado, pedra à vista, você pode às vezes assinalar uma opção de maneira incorreta, pois pedra à vista você pode estar observando a montanha. Agora, pedra à vista cercada por água, aí sim eu estou diante. Cercada por água, aí sim eu estou diante. Sinais cardinais. Este é o tema que vamos abordar agora. Observe que as boias de sinais cardinais, todas são amarela e preta. Então a cor predominante, amarelo e preto. Observando que o top é que diferencia a boia. Aqui nós temos 2 cones com a ponta, que nós falaremos vértice, apontando para cima. Então 2 vértices para cima, estou diante de um sinal cardinal norte. Já quando esses vértices, quando as pontas estão para baixo, o sinal cardinal é o sul. Base a base é leste. E ponta a ponta, vértice, vértice, oeste. Então os sinais cardinais são sinal cardinal norte, sinal cardinal sul, sinal cardinal leste e sinal cardinal oeste. Que significa que o quadrante onde eu estou navegando, as águas são profundas. Esse é o significado dos sinais cardinais.